Queridos, eu quero deixar uma palavra de Deus ao teu coração esta noite, que está no livro, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, e o versículo do número 4 ao 7, mas o 7 especialmente, que diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O Espírito Santo me trouxe este versículo nesta tarde, enquanto eu orava a Deus, enquanto meditava na palavra, e pensando acerca disso, fiz algumas anotações para, com a igreja hoje aqui, compartilhar. Vivemos hoje um mundo de fato conturbado, onde as pessoas desesperadamente procuram a paz, em diversos lugares, em diversas situações e circunstâncias, para tentar tirar o vazio existente na sua alma. Mas nesta noite eu quero falar de uma paz que transcende, que excede. E quando a Bíblia vai falar da paz que excede, ela vai falar literalmente de algo que extrapola, algo que vai além, algo que ultrapassa, que está acima, que está em um nível superior, aquilo que é mais alto, aquilo que é maior, aquilo que é sublime. Esta paz, ela excede todo o entendimento. Quando a Bíblia fala de entendimento ou pensamento, ela está falando da capacidade máxima de pensar, da capacidade máxima de compreender, de entender, de argumentar. Ela nos dá a ideia de algo que está acima da razão humana. Esta paz que eu trago esta noite, a mensagem ao teu coração, é a paz que vai além da razão humana, que ultrapassa o limite, que extrapola a compreensão e o pensamento humano. É essa paz que está diante de você hoje e que você pode tê-la em teu coração. Na verdade, é uma paz transcendente, é uma paz que ultrapassa os limites do natural. Ela vai além, ela supera qualquer paz possível aqui nesta terra que possa ser encontrada. Nós sabemos que a busca humana é pela paz. Existem comissões espalhadas no mundo inteiro, uma organização nacional unida para buscar a paz, mas não é desta paz, a paz conciliada nas Nações Unidas. Não é desta paz que eu estou falando, de apenas um consenso entre ideias. Eu estou falando de uma paz transcendental, uma paz que ultrapassa o limite da compreensão humana, uma paz que sai de dentro do coração, da alma e do espírito. Aleluia! É esta paz que Jesus quer promover dentro da tua alma, dentro do teu coração nesta noite. Nós sabemos que esta paz só é possível através de um profundo relacionamento com Deus, um profundo relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Você vai conhecer esta paz. É interessante que quando Paulo escreve esta carta à igreja de Filipos, aproximadamente no ano 49 a 52, foi o período que Paulo escreveu esta carta. E quando nós vamos perceber a circunstância que Paulo escreve esta carta, ele está preso em Roma, aguardando julgamento. Paulo é um prisioneiro, está escoltado entre soldados, numa prisão romana. Nós sabemos, dentro do contexto histórico, que esta região da Macedônia, onde havia a cidade de Filipos, era uma região dominada pelo Império Romano. Lá no ano 148 a.C., o Império Romano chegou nesta região, chamada região da Macedônia, e aí ele tomou conta do império, ele implantou o seu império, e essas cidades que compunham esta região, chamada Macedônia, incluindo a cidade de Filipos, ficou dominada pelo Império Romano. Quem imperava neste tempo em que Paulo chega nesta cidade é Roma. E quando nós olhamos para o contexto da história, você vai ver que Roma, ela, para alcançar a sua conquista mundial, o seu império se sustentou sobre 3 grandes pilares: a escravidão, a posse das propriedades privadas da terra e o livre comércio e expansão do comércio. Com estes pilares, Roma tomou conta do mundo.
A escravidão, a mão de obra escrava era importante para que Roma avançasse na conquista do seu império. As pessoas escravizadas por Roma eram consideradas como um bem do império. Era como se fosse uma cabeça de gado, era como se fosse um saco de grãos, não tinha valor nenhum. E essas pessoas escravizadas, essas pessoas ajudaram na expansão do território do Império de Roma. A propriedade da terra eles tomavam, eles desapropriavam as pessoas e tomavam conta da terra, e desta forma foram expandindo em seu território, para que depois eles dominassem o comércio, o livre comércio, abrindo estradas, as navegações marítimas. Roma expandiu de uma forma extraordinária e dominou o mundo em um tempo expressivo. E quando chega no ano 49 a 52 depois de Cristo, Paulo chega em Filipos, nessa cidade onde era a região da Macedônia, onde estava dominada pelo Império Romano. Nós sabemos que fundamentalmente o que deu as conquistas foi o grande exército de Roma, que era invencível em suas batalhas. Quais eram as funções do exército? Garantir as conquistas, vencer as batalhas, tomar os reinos, controlar a população, porque ninguém agora era livre, tinha que se submeter ao Império Romano, estabelecer aquilo que era como governo romano sobre a terra. E agora o que é principal nesta questão é que o Império Romano havia um sincretismo religioso extraordinário, havia um misticismo de seitas e de religiões. E quando Paulo chega em Filipos para levar a palavra, proclamar o evangelho, ele chega e encontra uma cidade totalmente idólatra, uma cidade mística. O sincretismo religioso imperava, havia monumentos imperiais, porque eles acreditavam que César também era uma divindade, altares a deus gregos, porque havia proliferado a cultura grega, e havia altares aos deuses gregos, especialmente Júpiter, que era conhecido como Zeus, Minerva, Marte, e assim outros deuses que eles adoravam. E isto tudo adoravam em templos, com estátuas erigidas. Havia cultos da fertilidade à deusa Trácia de Mendes, ou seja, conhecida pelos romanos como Artemis. A cidade de Filipos era uma cidade idólatra, santuários egípcios havia, daí porque o sincretismo e a mistura religiosa, eram deuses de todas as espécies e de todas as culturas religiosas. Havia um culto a uma deusa chamada o deus Men, que era a grande deusa mãe da cidade. Era uma cidade totalmente idólatra, e pelo que se entende, quando Paulo chega nessa cidade, não havia nenhuma sinagoga, não havia nenhuma igreja judaica, até porque para haver uma sinagoga, era preciso 10 judeus, 10 homens, para poder levantar uma sinagoga. E Paulo, quando chega na cidade, ele vai procurar um lugar para pregar, para levar a palavra, e ele vai às margens do rio Gângites, que passava pela essa cidade. E ali, quando ele chega, ele encontra as mulheres que estão ali orando, aleluia, glória. Ele vai encontrar as mulheres que estão buscando ao Senhor, mesmo sem conhecer o evangelho, sem conhecer o cristianismo, sem conhecer Deus de fato, mas eles seguiam a sua religião judaica, e lá estavam orando. Era um costume também orar às margens do rio. E vocês conhecem a história de que quando Paulo chega à beirada do rio, e ele começa a pregar para aquelas mulheres, diz a Bíblia que o coração delas se abriu para a pregação, aleluia, e algo novo começou a surgir na cidade de Filipos. Algo novo começou a nascer naquele momento. Era a igreja do Senhor Jesus, que estava sendo implantada em meio ao grande império romano, em meio à cultura mística e sincretista. Agora começa a nascer a igreja de Jesus, na autoridade e no poder do ministério apostólico do apóstolo Paulo. Essas mulheres abriram seu coração, o evangelho entrou, levaram Paulo para a sua casa e começaram os cultos. Mas logo em seguida, vocês conhecem a história. Havia nessa cidade uma mulher possessa por espíritos malignos, que adivinhava, e isso trazia lucro àqueles que eram seus donos.
e Paulo expulsou aquele espírito daquela mulher. Por causa disso foi parar na prisão. Mas Paulo entendendo, aleluia, que quando se está na direção de Deus, não importa onde você estiver, Deus estará com você, aleluia. Assim o evangelho começou nesta cidade, e se expandiu, e se tornou uma igreja cooperadora, uma das igrejas mais influenciadoras no ministério apostólico de Paulo. Foi esta igreja que cooperou 1, 2 vezes, ou até mais, para que houvesse a expansão do ministério apostólico de Paulo na pregação aos gentios. Por isso que quando Paulo escreve esta igreja aos filipenses, ele começa dizendo: eu quero dar graças a Deus por esta igreja. Cada vez que eu lembro de vós, eu dou glórias a Deus pela vossa cooperação no evangelho, desde o começo até agora, pela firmeza da vossa fé, sabendo que aquele que começou a boa obra em vós, ele a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Que vos possa transbordar em amor, que os vossos frutos aumentem cada dia mais. Paulo escreve esta carta com louvor, Paulo escreve esta carta com gratidão. Paulo traz poucas exortações a esta igreja, porque era uma igreja que manifestava o verdadeiro amor de Deus. Mas é claro que quando Paulo vai encerrar a carta, ele precisa trazer as admoestações necessárias, ele precisa falar aquilo que a igreja precisava ouvir. E quando ele vai encerrar, lá no Filipenses capítulo 4, ele vai dizer: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu já disse que esta paz que Paulo fala, ela vai além da compreensão humana. E eu quero pregar nesta noite sobre 3 atitudes necessárias para ter esta paz transcendente na alma. 3 passos importantes que precisamos dar na nossa vida, para que venhamos adquirir em nosso coração, em nossa alma, esta paz. Para compreender isso, precisamos ver que Paulo está dizendo, está começando esta frase, está começando este versículo com a palavra "e", porque ele vai dizer: e a paz de Deus. Esta letra "e" aqui, queridos irmãos, não é mera coincidência, não é apenas uma letra a mais dentro do texto, uma letra por acaso. Este "e" aqui, ele pode ser trocado pela palavra "então", porque ele está finalizando, ele está concluindo, ele está fazendo uma conclusão daquilo que ele disse antes. E para nós entendermos o que Paulo está querendo dizer, precisamos nos reportar aos versículos anteriores, porque ele está concluindo, ele está dizendo: então, eu concluo com tudo isso, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E aí vamos ler os versículos anteriores, para compreender quais são os passos que precisamos dar, quais são as atitudes que precisamos ter, para alcançar esta paz transcendente na alma. O primeiro está lá no versículo 4, quando ele vai encerrando a sua epístola, a sua demonstração final é essa: regozijai-vos sempre no Senhor. Algumas traduções dizem: alegrai-vos no Senhor. Quando ele vai dizer isto, está expressando isso, irmãos. Paulo está na prisão, Paulo está preso. Paulo poderia escrever esta carta finalizando dizendo palavras de tristeza, reclamando por ser um preso e de forma inocente. Mas ele encerra esta carta mostrando para nós o primeiro segredo para ter a paz transcendente na alma: regozijai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. E se você observar o verbo regozijar-se, o verbo regozijai-vos, está no tempo presente, está na voz ativa, e o modo aqui é imperativo. Paulo está nos dando aqui uma ordem, por que não dizer? De uma certa forma, Paulo está nos doutrinando, aleluia. Regozijai-vos, alegrai-vos, porque a palavra pode ser traduzida assim, ó: sejam sempre felizes no Senhor, aleluia. Sejam felizes no Senhor, é isso que Paulo está dizendo: regozijai-vos no Senhor. Interessante que ele diz sempre, né?
sempre, sempre. E a palavra sempre quer dizer em todo momento. Isso significa que a alegria de Deus deve estar sempre em nós, em toda ou em qualquer circunstância. E aí eu posso imaginar, oh glória, o Paulo, aleluia, escrevendo para esta igreja, e ele tinha propriedade para dizer isso, porque lá nesta cidade, à meia-noite ele estava preso, suas costas doendo pelos açoites romanos, aleluia. Mas a Bíblia vai dizer que à meia-noite, perto da meia-noite, no versículo 25 do capítulo 16 de Atos, a Bíblia diz que Paulo e Silas oravam e cantavam. Oh glória a Deus. O que ele fazia, Caio? Eles oravam, eles cantavam, regozijando-se no Senhor, alegrando-se no Senhor, sendo felizes do Senhor. Paulo nos deixa aqui o segredo, e é o primeiro passo, é a primeira atitude para termos uma paz que transcende a compreensão humana. Alegrai-vos sempre no Senhor, regozijai-vos sempre no Senhor. Eu não sei o que é que você está passando, meu irmão ou minha irmã, eu não sei qual é a prova, qual é a luta, mas esta prova, esta luta não te dá o direito de murmurar contra Deus. Esta prova, esta luta não te dá o direito de reclamar, aleluia. Esta prova, esta luta é razão para você levantar os olhos ao céu e regozijar-se e alegrar-se, porque foi Jesus que disse: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, quando vos caluniarem, quando mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, aleluia. Se você tem alguma razão hoje para dar glória a Deus, irmão, glorifique ao Senhor. Se não tem, glorifique também, porque é dando glória a Deus, é regozijando-se no Senhor, que esta paz transcendente inundará a tua alma. Em outras palavras, eu vou simplificar: é dando glória a Deus, é dizendo glórias a Deus, que esta paz invadirá a tua alma, uma paz que transcende o mundo natural. Segundo passo, está lá no versículo 6, quando ele vai dizer: nada estejais inquietos por coisa alguma. A palavra aqui inquietos, ela é traduzida do grego e pode ser aplicada a palavra ansiedade, ansiosos, preocupados. Ou seja, Paulo está dizendo: você quer no teu coração uma paz transcendente? Dê glória a Deus. Não fique preocupado e nem ansioso por coisa alguma, aleluia. É isso que ele está querendo nos ensinar no versículo 6 do capítulo 4. Em nada estejais inquietos, não estejais inquietos por coisa alguma, aleluia, glória a Deus. Esta palavra inquietude, impaciência, ansiedade, preocupação, representa uma dificuldade de esperar com paciência, porque quem é preocupado, ansioso, angustiado, não consegue ter paciência, aleluia. E qual é o segundo segredo? O primeiro segredo é ter uma atitude de louvor e adoração. O segundo segredo é ter uma vida de paciência e de esperança. Oh glória a Deus! Paciência e esperança. Em nada estejais inquietos, disse Paulo escrevendo aos Filipenses. Aleluia. Jesus nos ensina na sua palavra em Mateus 6: olhe para as aves do céu, elas não semeiam e não colhem, todavia não lhes falta o que comer, aleluia, glória a Deus. Jesus vai dizer: ninguém, por sua ansiedade, por sua própria vontade, poderá acrescentar um côvado em sua estatura, ainda que para isso se esforce. Você não tem poder para controlar estas coisas, aleluia. Por isso que a Bíblia vai dizer: descanse, não andeis ansiosos, não andeis preocupados, aleluia. Disse Jesus em Mateus 25:34: não vos inquietais pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, aleluia, glória a Deus. Eu não sei o que tem preparado para mim amanhã, João Vitor, pastor Guilherme, não sei, aleluia, mas uma coisa eu sei: eu descanso nas promessas de Deus, eu descanso nos braços do Eterno, aleluia, e sei que Ele cuidará de mim, glória a Deus. Essa paz, ela é tão profunda, querido Telmo, que quando ela invade a nossa alma, você pode estar em qualquer situação, em qualquer circunstância,
você não será abalado. E quando esta paz inunda o coração, ela transforma o homem mais afoito, mais inquieto e mais ansioso que seja. Quando esta paz invade, ela transforma. Lembre do apóstolo Pedro, afoito, sanguíneo, expansivo, puxava a espada, era aqueles preparados para a batalha, se preciso for. Foi preciso o Espírito Santo moldar o coração dele, aleluia. Mas a Bíblia vai dizer que depois que o Espírito Santo veio sobre Pedro, transformou ele num outro homem. E agora Pedro, no capítulo 12 de Atos, está preso para ser morto, preso para morrer. Tiago já havia sido decapitado. Herodes queria fazer uma festa e apresentar aos romanos e aos judeus a morte daquele que era o principal da igreja cristã. Herodes pensava: eu mato Pedro e acabo com esta igreja cristã. Já havia matado Tiago. A festa estava preparada para o outro dia, tudo já estava pronto para apresentar Pedro. A Bíblia vai dizer em Atos 12, que quando Herodes já estava preparado para fazer Pedro comparecer, era meia-noite, aleluia, era noite, Pedro estava dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, guardas diante da porta guardavam a prisão, aleluia, mas Pedro estava dormindo. Que paz é essa? Que paz é essa? Jurado de morte no outro dia, querido Moisés, preparado a sua sentença indeterminada, irmã Mari, mas ele estava dormindo, aleluia. Não era o mesmo Pedro do início da caminhada, era um Pedro transformado, oh glória, pela unção do Espírito Santo. Esta paz que invadiu a sua alma fez com que ele dormisse tranquilo. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor invadiu aquela prisão, oh glória, tocou em Pedro, as cadeias caíram, o anjo disse: te levanta, coloca a tua capa, veste as tuas sandálias e segue. A sentença já está falida, oh glória, o decreto já está falido, tu não serás morto, a tua trajetória continuará, oh glória a Deus. Eu trago uma palavra de Deus para a tua vida nesta noite, meu irmão e minha irmã. Tenha paz, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Esta paz fará você dormir, chega de remédios. Esta paz fará você deitar e dormir em paz. Esta paz trará sossego para a tua alma. Oh glória, glória a Deus. Descanse nas promessas. E o terceiro passo para encerrar, a terceira atitude que precisamos ter, Paulo vai dizer aos Filipenses 4 e 6: antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela vossa oração e pela vossa súplica. Qual é o terceiro segredo? Qual é a terceira atitude? Qual é o terceiro passo? Ter uma vida entregue à oração, aleluia. A oração, sem oração e súplica não haverá paz na alma. Sem oração e súplica a alma não descansará, aleluia. O descanso virá quando você estiver aos pés do Senhor. Você precisa substituir hoje as tuas preocupações pelas tuas orações. Registre isso que eu estou dizendo agora. Substitua a tua ansiedade, substitua as tuas preocupações por uma atitude de oração, e Deus substituirá, aleluia, as tuas preocupações pela paz transcendente da alma. Oh, aonde você está, glorifique a Deus, porque esta paz está invadindo a tua alma nesta hora. Oh, glória a Deus. Eu quero encerrar esta mensagem dizendo as palavras do Senhor Jesus. Jesus disse: eu disse essas coisas, São João 16 e 33, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Oh, eu sinto a presença do Espírito Santo aqui, aleluia. Jesus está dizendo: estas coisas vos disse, para que tenhais paz. O que Jesus disse? O que Jesus falou?
falou que não deixaria eles sozinhos, falou que estaria com eles todos os dias, falou que ele não estava sozinho porque o Pai estava com ele. No versículo anterior a esse, Jesus disse: vocês vão ser dispersos, cada um vai seguir para o seu próprio caminho, eu vou ficar sozinho, na visão de vocês, mas eu não vou estar sozinho, porque o Pai estará comigo, o Pai estará comigo, aleluia, a presença do Pai estará na minha vida, comigo. E Jesus vai dizer: estas coisas vos disse, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, aleluia. Eu já disse a vocês que a palavra aflição, no grego é tilipsis, que quer dizer esmagamento, pressão, é como uma uva esmagada com o pé, até porque Jesus está olhando para o lagar, quando ele fala esta palavra, os homens estão esmagando as uvas. É João 15, ele fala da videira, e no 16 ele vai encerrar a lição, olhando para os homens esmagarem as uvas no lagar, extraindo o suco da uva, e Jesus vai dizer: no mundo sereis esmagados, no mundo sofrereis pressão, no mundo enfrentareis esmagamentos, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, aleluia. A palavra venci é do grego nikao, que quer dizer venci todas as provas, cheguei ao pódio da vitória e tenho nas minhas mãos o troféu, oh glória. É isso que Jesus está dizendo: meus filhos, tende bom ânimo, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações. E Jesus vai dizer para nós, aleluia, esta palavra: em mim tenhais paz. Isaías 26:3 diz assim: tu, Senhor, guardarás em paz, em perfeita paz, aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. Oh glória a Deus, louvado seja o Senhor. Irmãos, uma vida de oração, ela transcende você para uma outra dimensão. Escute esta palavra: uma vida de oração, ela transcende o teu espírito e a tua alma para uma outra dimensão, uma dimensão onde tudo é possível, uma dimensão onde não existem impossibilidades, uma dimensão onde não existem coisas impossíveis. A oração, ela leva a tua alma a uma dimensão do sobrenatural. Oh glória a Deus. Lembra do apóstolo Pedro, quando estava orando, lá em Atos capítulo 10, ele subiu para o terraço para orar. Já tinha passado o meio-dia, e ele está orando. Enquanto ele está orando, aleluia, o seu espírito é arrebatado, ele recebe um arrebatamento dos seus sentidos, e ele transcende o mundo natural, e ele começa a ter visões de Deus, porque a oração, ela leva você a ter visões de Deus, aleluia. A oração, ela leva você a ter visões espirituais, e Pedro começa a ter visões que começou a quebrar os seus conceitos, os seus paradigmas, porque a oração, ela faz você ir além das tuas próprias capacidades. Registre isso: um homem de oração, uma vida de oração, leva você a ir além das tuas limitações e da tua capacidade. Oh glória a Deus. E a Bíblia vai dizer, e Paulo encerra falando para nós o segredo: antes sejam as vossas petições, as vossas orações sejam conhecidas diante de Deus. Querido Jaime, coisa linda é alguém conhecido diante de Deus. Uma vida de oração, um homem que tem uma vida de oração, ele é conhecido diante de Deus. Eu quero te abençoar. Vamos ficar em pé, queridos, e eu quero te abençoar nesta hora. Eu sinto o Espírito Santo de Deus se mover aqui agora, e a presença de Deus está chegando aí onde você está. Se você puder, coloque a tua mão no teu coração, ou talvez no local da tua enfermidade, seja coluna, seja pulmão, seja coração, seja rins, seja cabeça, seja o que for, seja ossos, aonde for, coloque a mão agora, porque o Espírito Santo de Deus vai tocar. Se não puder, coloque a mão no teu coração, porque eu sei que tem irmãos que quando ouvem a nossa live, aleluia, querido Caio, coloca a mão até na TV, para receber a oração. E eu quero orar por você agora. Feche os teus olhos. Nosso Deus e nosso Pai,
Em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, eu uso a autoridade que a nós foi outorgada, o poder do teu nome, aleluia, o poder do teu nome, para repreender todo o mal que esteja assolando esta vida, assolando esta casa, assolando esta família, este lar, esta força maligna, demoníaca, que veio para trazer destruição a esta casa, a esta vida, a saúde do meu irmão e da minha irmã, seja por obras malignas, seja por ação direta do mal, seja trabalho feito. Eu repreendo agora em nome do Senhor toda a influência do mal, eu repreendo em nome do Senhor Jesus, e eu determino a tua bênção sobre esta vida. Eu ministro a cura divina, do alto da cabeça à planta dos pés, de dentro para fora, espírito, alma e corpo, mente e coração, seja tocado agora pelo poder do Espírito Santo de Deus, e toda a enfermidade e todo o mal seja expulso agora, para que esta vida seja liberta, em um nome poderoso e santo de Jesus, e para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo.